Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21, do 21 ao 24, está escrito assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Somente até aí. Levante a sua mão assim e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, está o teu povo, o povo que vem à tua casa para adorar, mas que precisa, Deus, da tua palavra. Fala, Senhor, ao teu povo, usa, Senhor, a minha boca, mas que a palavra venha de ti, do alto, e que todos nós sejamos edificados e alimentados por tua palavra. Assim, Senhor, eu peço em nome de Jesus. E você que crê, aplauda bem forte, bem forte. Isso, abra a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento e preste atenção na ministração de hoje. O tema da mensagem, eu deixo a seguinte frase como tema da mensagem: o milagre mais difícil. Amém? O milagre mais difícil. Todos nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então, se Ele é o Todo-Poderoso, logo entendemos que não há nada difícil para o Senhor. E não há nada impossível para o Senhor. E Ele mesmo diz em sua palavra: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ou seja, nada é difícil para o nosso Senhor. Nada é impossível para o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Onipotente. Mas, ainda que saibamos que Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, não há nada impossível ou difícil para Ele, todavia, na Bíblia Sagrada nós vemos em uma breve passagem que teve um milagre que foi um pouco dificultoso de ser operado, mas como que um milagre é difícil de ser operado por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o Todo-Poderoso? Sim, houve um milagre que foi dificultoso de ser operado, mas não é porque Jesus havia perdido o seu poder. Não, a questão é que a incredulidade do povo que ali estava dificultou o milagre. E nós sabemos muito bem que aonde está a incredulidade, quanto mais vai ficando os milagres de acontecer. Aonde existe a incredulidade, as dúvidas, então mais e mais difícil vai ficando os milagres de acontecer. E aqui nós vemos isto, justamente isso. Nós vemos que um homem chega a Jesus. Esse homem estava cheio de fé, e ele chega a Jesus clamando, rogando para que o Senhor fosse em sua casa para fazer lá um milagre, pois a sua filha estava enferma e quase que à morte.
Jesus, ele simplesmente aceita o convite e vai em direção à casa deste homem, cujo nome era Jairo. Mas logo que Jesus vai com ele em direção à sua casa, já vemos os problemas, aliás, as dificuldades começando a surgir. Chegaram algumas pessoas dando uma notícia para Jairo. A notícia é: Jairo, a tua filha está morta, acabou de falecer, não precisa mais incomodar o mestre, porque não tem mais jeito, ela faleceu agora há pouco, e aqui nós viemos para dar a notícia. Então naquela palavra veio uma incredulidade muito grande ao coração de Jairo. Jairo era o pai da menina que estava quase à morte, que estava enferma. Quando ele ouve aquelas palavras, então logo veio ao seu coração uma incredulidade muito grande. E ali nós vemos que o Senhor Jesus, ele vai combater aquela incredulidade que está entrando no coração de Jairo. Veja no versículo 35, acompanhe na sua Bíblia, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? A tua filha morreu, para que incomodas ainda o mestre? Para que enfadas mais o mestre? Não tem mais jeito, ela morreu, é isso que se entende com aquelas palavras. E aí Jesus, ele vai falar, e na fala de Jesus nós percebemos que Jairo, com aquelas palavras, ele se encheu de incredulidade. No versículo 36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, ou seja, a Jairo: não temas, crer somente. Jesus percebe que o semblante de Jairo, ele cai. Jesus percebe que na hora vem um pavor sobre Jairo. Jesus percebe que Jairo baixa a sua cabeça. Ele percebe que a incredulidade começa a se apoderar do coração de Jairo, e na hora que Jesus percebe, Jesus imediatamente abre a sua boca para dizer: Jairo, não temas, crê somente. Ou seja, Jairo, não deixa a incredulidade se apoderar do teu coração. Jairo, não deixe a incredulidade tomar conta de ti. Creia, continue crendo. Nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele combate a incredulidade de Jairo. Ele não quer que Jairo se encha de incredulidade. Ele não quer que o coração de Jairo seja tomado pela incredulidade. Jesus quer que Jairo continue crendo. Jesus quer que Jairo continue acreditando. Ele quer que Jairo continue empolgado, sabe, ousado, convicto de que o milagre vai acontecer. Jesus, quando diz: Jairo, não temas, não baixa a tua cabeça, continua crendo, crê somente, é porque Jesus quer que Jairo continue firme na sua fé e não permita que a incredulidade se apodere do seu coração. Porque Jesus sabia que tanto fazia ela estar morta ou não, tanto fazia ela estar enferma, morta, tanto fazia ela estar deitada, desacordada, acordada, isso para Jesus não significava nada, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso.
Se ela tinha acabado de morrer, o que importava isso? Quem estava indo lá era o dono da vida, era o Todo-Poderoso. O que importava? Que diferença fazia se ela ainda estava morta ou agonizando ou já tinha acabado de morrer? Quem estava indo lá era Jesus. A preocupação de Jesus não estava na condição da filha de Jairo, não estava na situação em que se encontrava a filha de Jairo, se morta, se viva, se agonizando. A preocupação de Jesus não estava com aquela garota lá na casa de Jairo, estava com o coração de Jairo. Jesus estava preocupado com o coração de Jairo. Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não deixa a incredulidade se apoderar do teu coração, continua crendo, crê somente. Jesus não está preocupado com os problemas que se levantam contra ti. Os problemas que se levantam contra ti, para Jesus não é nada. Por maior que seja aos teus olhos, para Jesus não é nada. Jesus está preocupado com o teu coração, para que não se encha de incredulidade, para que você não fique com a sua fé oscilando, para que você não fique duvidando do poder de Deus, para que ao olhar para as circunstâncias a sua fé não venha naufragar. Jesus está preocupado com o problema que hoje sucede lá na tua casa, porque para Jesus esse problema não é nada. Jesus não está preocupado com a porta que se fechou para você, porque para Jesus isso não é nada. Jesus não está preocupado com o diagnóstico que o médico te deu, porque isso para Jesus não é nada. Jesus está preocupado com o teu coração, para que não se encha de incredulidade, porque um coração cheio de incredulidade impede que o poder de Deus opere em favor da sua vida, impede que o milagre aconteça dentro da sua casa. Diga para quem está ao teu lado: o problema, por maior que seja, para Jesus não é nada. A dívida, por maior que seja, para Jesus não é nada. Você tem que tão somente manter o teu coração cheio de fé, manter o teu coração cheio de certeza, cheio de convicção. Não deixar com que a incredulidade se apodere do teu coração. Você, independente das circunstâncias, independente do diagnóstico, independente do que falaram ou falarem a você, tem que continuar crendo: o meu Senhor é poderoso, o meu Senhor mudará essa história, o meu Senhor me fará triunfar, o meu Senhor abrirá essa porta, o meu Senhor julgará essa causa, o meu Senhor me dará vitória. É assim que o Senhor quer ver o teu coração, com essa fé, com essa certeza, irmão. Aleluia, aleluia. Ele olha para Jairo e diz: ei, não temas, crê somente. Vamos lá na tua casa, nós vamos continuar a missão, vamos lá, não duvide, não deixe incredulidade entrar no teu coração, crê somente. Aí eles vão continuando a viagem, chegam lá na casa de Jairo. Na hora que chegam na casa de Jairo, havia uma multidão de pessoas que choravam e pranteavam. Veja, no versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Fiquem todos aqui. Já tem gente que está deixando a incredulidade entrar no coração, isso vai atrapalhar. Fiquem aqui. Vamos lá, Pedro, Tiago e João. Versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Esses muitos que choravam e pranteavam, eles não estavam chorando e pranteando porque amava aquela criança, aquela jovem.
ou a Jairo, mas é porque naquela época havia um costume. As pessoas de poder aquisitivo elevado pagavam para que houvesse muitas pessoas no funeral, chorando, pranteando. E era justamente isso que estava acontecendo. Não estavam chorando e pranteando de tristeza pela perda, não. É porque a maioria deles estavam sendo pagos para isso. Era o costume daquela época. E Jesus entra e vê que eles estão chorando e pranteando, e Jesus abre a sua boca e diz uma palavra: a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Jesus fala simplesmente isso: a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Versículo 39, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Porém, na hora que Jesus fala isso, meu irmão, aquele povo que chorava e pranteava, abre a boca e dá uma gargalhada. Abre a boca e dá uma gargalhada. Sabe por quê? Porque eles viram que a menina realmente havia morrido. Eles viram que de fato o óbito ele aconteceu. A menina morreu, ela parou de respirar, ela morreu. E quando Jesus diz: ei, não fiquem chorando, fazendo barulho, porque ela não está morta, ela apenas dorme, eles dão uma gargalhada, rindo de Jesus, zombando de Jesus, porque eles acham que Jesus está falando coisa com coisa, porque eles acham que Jesus está, falando coisa com coisa, não está, perdeu o sentido, porque a menina realmente tinha morrido. Só que Jesus falava aquilo porque Jesus ia lá para ressuscitá-la. Jesus chegou ali para trazer vida. Então ele falou aquilo, ela apenas dorme, porque Jesus ia fazer já já ela se levantar daquele leito. Jesus ia fazer já já ela abrir os olhos e voltar a respirar, a andar, a falar, a viver. Mas aqueles que ali estavam, quando ouviram isso, deram gargalhadas. Por quê? Porque não acreditavam que isso fosse possível. O incrédulo não acredita no teu sucesso, na solução que vem do alto, no socorro divino. O incrédulo não acredita no milagre. O incrédulo não acredita no poder de Deus. E isto dificulta que o poder de Deus opere. Isso dificulta que o poder de Deus opere. Você que lê a Bíblia sabe que sempre que Jesus fazia um milagre, o que ele dizia? Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quando a pessoa demonstrava uma fé fervorosa, o milagre acontecia e Jesus dizia: foi a tua fé o responsável desse milagre acontecer. Então, se existia a incredulidade, então o milagre ficava difícil de ser operado. Difícil de ser operado. E é o que aqui estava acontecendo agora. Só havia incrédulos naquela casa. Desde aquele que correu para dar a notícia a Jairo, porque já chegou dizendo: para quem incomoda mais o mestre? Não tem mais jeito, ela morreu. Aquele era um incrédulo. Ele estava na casa de Jairo, vendo a morte da menina. Ele já corre dizendo: não adianta mais, ela morreu, não tem mais jeito. E ali na casa de Jairo ficaram os outros incrédulos. E quando Jesus chega dizendo que ela não está morta, eles dão uma gargalhada. Por quê? Porque não acreditam, porque não creem no poder de Deus. Eu não sei se você já se deparou com esse tipo de coisa, mas tem pessoas que quando nos vê em uma dificuldade, em uma luta, elas
elas pensam que chegou o nosso fim. E quando menos espera, nós estamos por cima de novo. Porque existe fé. Tem muitas pessoas que são assim. Quando nos verem em uma dificuldade, em uma luta, acabou para ele, tem mais jeito não. Chegou o fim, não se levanta mais. Mas que história é essa? Se nós temos fé, nós perdemos o emprego e reconquistamos outro melhor. Se nós temos fé, nós perdemos o carro e compramos outro melhor. Se nós temos fé, nós perdemos a casa e compramos outra melhor. Se nós temos fé, nós somos trapaceados e descemos alguns degraus, mas depois o Senhor nos coloca lá no degrau de cima, porque quando a fé está em nós, é isso que acontece. Nós não perecemos, nós não somos envergonhados. Pode ser que por alguns momentos nós venhamos sofrer algum tipo de retaliação, algum tipo de adversidade, mas logo depois nós nos erguemos, nós nos colocamos de pé, nós começamos a dar testemunho, nós começamos a triunfar de novo, porque a fé é o poder de Deus em nós. Quem tem fé está vivo, quem tem fé tem vitória, quem tem fé triunfa, irmão. Quem tem fé triunfa. Esses incrédulos dão a gargalhada, eles riem, eles zombam. E Jesus, na hora que vê eles rindo, zombando, e percebe que ali é um monte de incrédulo e que vai atrapalhar o milagre, vai atrapalhar que o milagre aconteça. Jesus, antes de fazer o milagre, manda todos os incrédulos saírem. Que coisa interessante. No versículo 39 está escrito: e entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 40: e riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Jesus manda os incrédulos saírem. Ele poderia ter dito: vocês estão duvidando? Pois então, menina, se levanta, vem aqui para fora logo, vem viva, vem pulando, vem gritando. Mas Jesus não faz isso. Ele primeiro diz assim: espera um pouquinho, Jairo, vamos tirar daqui todos. Vamos tirar daqui todos. Vamos tirar para fora dessa casa todos que estão rindo, todos os incrédulos. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está captando. Não comece a contar teus projetos para quem não crê. Nem tampouco fique pedindo a oração para incrédulo. Não comece a falar dos teus planos para quem não tem fé. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Amém, pessoal? Isso vai dificultar o milagre. Vai dificultar que o milagre aconteça. Jesus manda todos saírem. Jesus manda todos irem embora daquela casa, do interior daquela casa. Todos têm que sair. Todos saem. Quando eles saem, Jesus, ele faz o milagre. No versículo 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e diz que lhe dessem de comer. O milagre acontece. A menina, ela torna a viver, e os incrédulos ficam espantados, ficam admirados, ficam atônitos, porque eles veem o impossível acontecendo. Mas você vê que teve
uma grande dificuldade na materialização desse milagre, desde o momento que Jairo chegou lá onde Jesus estava para o chamar, para vir à sua casa. Você vê as dificuldades, os empecilhos, tudo porque os incrédulos iam chegando, a incredulidade ia chegando, e isso tornava-se empecilho, tornava-se de barreira entre o milagre e a pessoa que precisava do milagre. O mesmo acontece hoje. Todos aqui precisam de um milagre, todos aqui precisam de bênção, de vitória. No entanto, nem todos acreditam, têm fé que vai acontecer o milagre. Todas as pessoas que estavam em volta de Jesus, está no mesmo contexto aqui, se fôssemos ler, está no mesmo contexto. A mulher do fluxo de sangue, ela chegou perto de Jesus, mas havia uma multidão antes dela, apertando, tocando em Jesus, puxando, empurrando Jesus, mas ninguém era curado, ninguém via milagre acontecendo, quando aqueles tocavam em Jesus, mas ela chegou e tocou, e Jesus logo disse: saiu virtude de mim, porque ela já estava crendo que se tocasse nas vestes seria curado. Os outros precisavam de cura, mas não tinham essa fé. Precisavam de cura, mas não tinham essa fé. Ela precisava e tinha essa fé. Em nome de Jesus, entenda. Tem muitas pessoas que prosperam, tem muitas pessoas que progridem na vida cristã, chega na igreja e logo faz uma campanha e é abençoada e dá testemunho, e muitas não acontecem isso, com muitos não acontece isso. Mas por quê? O problema está no Senhor? O problema está na placa da igreja? O problema está na cadeira onde a pessoa senta? Não, o problema está dentro. Se você precisa do milagre, mas não crer que ele vai acontecer, ele não acontece. Isso dificulta que as coisas venham fluir. Agora, se você precisa do milagre e crer que ele vai acontecer, aí, meu irmão, é outra história. Aí é outra história. É isso que o Senhor quer ver em nós. Todos nós precisamos de um milagre, o Senhor sabe muito bem disso. Todos nós necessitamos que milagres aconteçam dentro da nossa casa, o Senhor sabe muito bem disso. Agora, o Senhor está esperando que haja fé, a convicção, a certeza de que o milagre vai acontecer, de que o casamento será restaurado, de que o milagre vai acontecer. Ei, nós estamos nessa campanha e a base dessa campanha é lá o que aconteceu a Ezequias. Nós já ministramos aqui a respeito do que aconteceu a Ezequias. Ele recebe as cartas de afronta de Senaqueribe e ele olha para as cartas e vê tantas ameaças e ele não aceita aquilo. Ele vai com as cartas para a casa do Senhor e vai se dobrar diante do Senhor e orar ao Senhor com a certeza de que o milagre vai acontecer, e assim aconteceu. O Senhor colocou por terra a afronta de Senaqueribe. Não passa muito tempo, o Senhor manda lhe dizer: tá bom, viveu demais, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, porque ele foi acometido de uma enfermidade, e era o próprio Deus que estava lhe dizendo: vai morrer dessa enfermidade. Mas ele tinha tanta fé que ele vira o rosto para a parede e ele clama ao Senhor, e quando ele termina de orar, o Senhor manda o profeta lhe dizer: ei, eu ouvi a tua oração e vou te acrescentar 15 anos de vida. Que fé é essa? É essa fé que o Senhor quer ver no nosso coração, é essa certeza que tem que existir dentro de nós, irmãos. Agora, se nós estamos precisando de um milagre, se nós estamos querendo que a afronta caia por terra, mas aqui dentro, aqui no coração, nós duvidamos que vai acontecer o que nós queremos, aí de fato não acontece. Eu estava lendo um texto em Mateus capítulo 13, e eu acredito que você já leu algumas vezes. Eu não vou ler o texto, mas um versículo apenas. Mateus 13. Jesus chega na sua terra natal.
Jesus está curando, está libertando, está ressuscitando mortos. Jesus está fazendo prodígios, sinais, maravilhas. Aí ele vai lá na sua terra natal, porque ele sabe que lá tem muita gente que precisa de milagres, de cura, de libertação. Mas Jesus chega lá e logo sai de lá. E o próprio Jesus diz que lá ele não pôde fazer tantos milagres. Sabe por quê? Por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. No capítulo 13 de Mateus, no versículo 58, está escrito assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Por que Jesus não fez muitas maravilhas lá na sua terra natal? Por quê? Veja que coisa tremenda, irmãos. Veja como dificulta a manifestação do poder de Deus. Veja como dificulta o acontecimento dos milagres, aonde a incredulidade está. Veja que coisa tremenda. O próprio Jesus, observe, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Será que Jesus não tem feito maravilhas dentro da tua casa por causa da sua incredulidade? Será que Jesus não tem feito milagres na tua vida por causa da sua incredulidade? Porque aonde existe a incredulidade, dificulta o poder de Deus de operar. Dificulta o poder de Deus de operar. Há uma reunião de oração, tem 10 pessoas, vamos orar aqui para Deus batizar com o Espírito Santo, e os 10 estão naquele fervor daquela oração, mas tem um ali que lá no coração está duvidando. Tem nem perigo, nunca vi isso acontecer, isso não vai acontecer. Aí de fato dificulta que o Espírito Santo batize, porque tem um incrédulo ali. Tem um incrédulo ali. Aí você chega para alguns amigos: olha, eu vou fazer aquele negócio, eu vou montar aquela empresa, olha, eu vou comprar minha casa, o meu Deus vai me ajudar, vai dar certo. Aí tem um ali que não fala para você, mas ele fica lá no coração: não tem nem perigo, tá vendo que não vai acontecer. Amém, pessoal? Em nome de Jesus Cristo, vamos expulsar de nós toda e qualquer dúvida ou toda e qualquer incredulidade. Eu fui chamado para fazer uma oração, tá com 3 dias, na casa de uma pessoa. A própria pessoa disse: pastor, vim aqui fazer uma oração, acabei de voltar do hospital, fiz uns exames no coração, o negócio está meio sério, a pressão está 19 por não sei o que eu não entendo muito bem, e eu tenho que estar todo o tempo com a maquininha aqui no pulso, pastor, todo o tempo. Agora há pouco a minha esposa foi tirar a pressão, quando ela viu como estava, ela já soltou a maquininha, estava nervosa, e pediu, foi para eu lhe chamar para a gente orar. Aí nós chegamos e fomos orar, levantamos a oração fervorosa. É uma coisa tão linda, tão maravilhosa. O clima é diferente quando nós estamos cercados por pessoas que têm fé. O clima é outro quando nós vamos orar no meio de pessoas que creem. O clima é diferente, irmãos. Nós começamos a orar e logo eu comecei a sentir a presença do Senhor e disse: ó, o Senhor vai operar aqui hoje, agora. Oramos uns 6, 7 minutos. Assim que terminamos a oração, aí fomos medir a pressão. Deixa eu medir logo a minha, estava normal. Agora mede aí a tua, que estava 19 e pouco, veio para 14 e pouco. Ele disse: está vendo? É oração. Ele disse assim: pastor, eu tenho a plena certeza, que Deus operou. É outra coisa quando nós oramos por alguém que está cheio de fé. É outra coisa.
quando nós estamos cercados por pessoas que crêem. Agora, quando a gente pega uma pessoa incrédula para orar, meu Deus do céu, a gente ora, a gente grita, a gente pula, mas é complicado, irmãos. Não vamos aceitar que haja dentro de nós a incredulidade, porque isso é um sério problema, isso é um terrível obstáculo entre nós e o milagre do Senhor. Amém? Diga: eu não vou duvidar. Diga: eu não vou duvidar. Diga: o poder de Deus vai operar na minha casa. Diga: na minha vida. E nenhum mal, diga: nenhuma afronta vai prevalecer. Diga: o milagre vai acontecer e as afrontas cairão por terra. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus.